A prisão federal de Alcatraz, localizada na Baía de São Francisco, estado da Califórnia, Estados Unidos, funcionou de 1934 a 1963 e era conhecida como uma prisão à prova de fuga. Isso porque ela ficava localizada na ilha de Alcatraz, longe cerca de 2 quilômetros da costa. Nos cerca de 29 anos de funcionamento da prisão de Alcatraz, 36 detentos tentaram fugir. Destes, 23 foram recuperados, 6 abatidos, 2 se afogaram e 5 foram considerados desaparecidos, mas presumidamente afogados. Destes 5, 3 talvez tenham conseguido escapar. Eram eles Frank Morris e os irmãos John Anglin e Clarence Anglin. Frank Morris, nascido no dia 1º de setembro de 1926 em Washington, D.C., teve uma infância muito difícil, sendo abandonado pelos pais e se tornando órfão logo aos 11 anos de idade. Com 13 anos, Frank foi condenado pelos seus primeiros crimes e desde então passou alguns períodos de liberdade e outros tantos nas mais diferentes prisões, até que em 1960 foi enviado para Alcatraz para cumprir pena por roubo e outros delitos. John Anglin, nascido em 1930, e Clarence Anglin, nascido em 1931, eram de Donaldsonville, no estado da Geórgia, Estados Unidos, e nasceram numa família rural composta por 13 filhos. John e Clarence eram inseparáveis desde a infância e logo cedo começaram a praticar pequenos delitos, até que no início dos anos 50 iniciaram roubos a bancos e outros estabelecimentos grandes, o que resultou na captura da dupla em 1958, após uma tentativa fracassada de roubo de uma agência bancária. Os irmãos cumpriram sentença na prisão estadual da Flórida, depois foram transferidos para a prisão de Atlanta e, devido a várias tentativas de fuga, acabaram em 1960 sendo finalmente transferidos para Alcatraz. Em dezembro de 1961, Frank, John e Clarence foram colocados em celas uma ao lado da outra e, a partir daí, começaram a planejar a fuga. Além do trio, foi incluído no plano o detento Allen West. Usando de lâminas de serra encontradas descartadas pelos terrenos da prisão, colheres roubadas da cozinha e uma broca improvisada usando o motor de um aspirador de pó quebrado, eles aumentaram um buraco que já existia logo abaixo da pia para a ventilação. Para que os guardas não percebessem o que eles estavam fazendo, os presos trabalhavam no buraco durante a chamada Hora da Música, quando Frank tocava seu acordeão. Além disso, o grupo ainda utilizava-se de papelão e tinta para disfarçar o buraco nos momentos em que não estavam trabalhando nele. Quando finalmente o buraco ficou pronto, grande o suficiente para que eles passassem, o grupo ganhou acesso à parte de trás das celas, onde ficava um corredor de serviço que não era vigiado. Através do corredor, eles ganharam acesso à parte superior do prédio, próximo ao telhado, local que ninguém costumava acessar. Lá eles passaram a trabalhar nos coletes salva-vidas e no bote que usariam para atravessar a Baía de São Francisco. Enquanto estavam fora de suas celas, os presos utilizavam cabeças confeccionadas com papel machê, sabão, creme dental, pó de cimento e papel higiênico, além de tinta que eles conseguiam na oficina e cabelo humano da barbearia. E o trabalho que eles fizeram era realmente convincente, principalmente à noite, quando as celas estavam todas escuras. Para fazer os botes e coletes, o grupo usou vários itens roubados de dentro da prisão, incluindo mais de 50 capas de chuva. E para inflar o bote, um acordeão foi roubado de um outro preso e desmontado para ser usado com essa finalidade. Depois de 6 meses de trabalho, o grupo estava pronto para fugir. Então, no dia 11 de junho de 1962, eles saíram de suas celas, subiram até a parte superior perto do telhado onde estavam a jangada e os coletes, abriram uma abertura de ventilação, desceram cerca de 15 metros do prédio por um cano de ventilação da cozinha, depois escalaram 2 cercas do perímetro de 3,7 metros de altura cada uma e foram até uma região a nordeste da prisão, próximo à usina de energia, local que os presos já sabiam
antecipadamente que era um ponto cego dos holofotes e da torre dos guardas. Eles então inflaram a balsa e seus coletes e por volta das 10 horas da noite se lançaram na água em direção à costa. Durante a fuga, Allen West, que havia colocado cimento para disfarçar o buraco de sua cela, que estava se desfazendo rapidamente e ficando mais largo que o planejado, acabou ficando para trás, pois o cimento que ele colocou prendeu a grade e quando Allen finalmente conseguiu sair, seus companheiros já tinham ido. Então, com medo de tentar seguir sozinho e não encontrar mais a balsa, ele voltou para a cela e dormiu. Somente no dia seguinte, dia 12 de junho, que os guardas finalmente perceberam a fuga e então descobriram que Allen estava também envolvido. Allen foi o grande responsável por divulgar para os guardas e investigadores do FBI todo o planejamento da fuga e por sua contribuição não foi punido. Forças policiais e militares se envolveram nas buscas pelos fugitivos, tanto por mar quanto por terra. E no dia 14 de junho, um navio da guarda costeira encontrou um remo flutuando a cerca de 180 metros da costa. Mais tarde, naquele mesmo dia e no mesmo local, trabalhadores encontraram uma carteira embrulhada em plástico, contendo os nomes, endereços e fotos de amigos e parentes dos irmãos Anglin. No dia 21 de junho, pedaços de material de capa de chuva foram encontrados não muito longe da ponte Golden Gate, e no dia seguinte, dia 22, um barco da prisão encontrou um colete salva-vidas esvaziado, feito do mesmo material das capas de chuva da prisão de Alcatraz. Fora isso, nenhuma evidência ou corpo foi encontrado que indicasse que os 3 fugitivos tivessem se afogado. Houve também relatos de pessoas que disseram terem visto corpos ou barcos ilegais viajando pela região no período da fuga, mas nenhum destes relatos pôde ser confirmado como sendo real. Por isso, o FBI simplesmente considerou os 3 homens como desaparecidos, mas presumidamente afogados. Ainda assim, oficialmente o caso só foi encerrado pelo FBI em 1979, ainda com a mesma tese de que os homens tenham provavelmente se afogado. Porém, muitas evidências, tanto de familiares quanto de testemunhas que avistaram Frank e os irmãos Anglin, davam conta de que o FBI estava provavelmente errado em sua conclusão. E em 2011 surgiram as provas de que o FBI estava sim errado e sabia disso. Em um documentário do National Geographic Channel, foi apresentado documentos da época da fuga que mostravam que o FBI tinha encontrado, no dia 12 de junho, dia em que a fuga foi descoberta, a jangada na costa, junto com pegadas na areia que iam para a estrada. Além disso, havia uma queixa de roubo de um carro no horário e dia aproximado da fuga, em que 3 homens levaram um Chevrolet azul 1955 da vítima. Esse mesmo carro foi visto no dia seguinte, dia 12 de junho, aproximadamente 11h30 da manhã, por um motorista em Stockton, na Califórnia. O motorista relatou que um Chevrolet azul 1955 com 3 homens a bordo fizeram manobras com o carro na estrada, quase causando acidentes e forçando ele a sair da pista para evitar uma colisão. E tudo isso não foi divulgado na época da fuga pelo FBI. Oficialmente, o FBI havia alegado que não tinha encontrado nenhuma evidência de que eles teriam conseguido chegar na costa, e estes documentos mostravam que isso não era verdade. Para a maioria dos especialistas, o FBI não quis admitir que os homens conseguiram escapar para não manchar a reputação da prisão de Alcatraz e também para tentar dar uma falsa sensação de tranquilidade aos fugitivos e dessa forma, com eles mais relaxados, conseguir alguma pista de seu paradeiro. Seja como for, nunca conseguiu se provar com certeza se Frank, John ou Clarence sobreviveram ou não, mas é bem provável que sim, e se este foi o caso, inclusive, terminaram suas vidas longe do crime, pois caso tivessem